Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. Então, assim como eu prometi no final do último bloco, de agora em diante a gente vai mudar o assunto, né? Agora a gente está partindo para essa segunda metade da aula, vai ser muito mais breve que a primeira. Agora o tópico que a gente vai abordar é função inversa, que junto com função composta tem a sua significativa importância e vamos começar tentando entender o que é função inversa e como calcular, né? A ideia é que nem todos os tipos de função admitem inversas. Então, se a gente estava conversando anteriormente sobre os tipos de função, a gente acrescentou a questão da função composta, relembrou função de segundo grau, de primeiro, você pode perceber que aqui aparecem novos nomes. Aparece, por exemplo, função injetora, aparece função sobrejetora e também função bijetora. Você pode estar, tenho certeza que a primeira coisa que deve estar batendo em você agora, se você nunca ouviu esses nomes, é a curiosidade de entender, mas Pedro, como eu sei que uma função é injetora, como eu sei se ela é sobrejetora, se ela é bijetora? Vamos ver, vamos entender, vamos conhecer uma a uma e vamos entender o que é cada uma dela e aí sim saber se ela admite ou não inversa. Então, primeira coisa que você tem que anotar aqui é que nem todo tipo de função vai admitir a função inversa. Então, vamos lá. A função injetora. O que é uma função injetora? Você pode perceber que, mais uma vez aqui na nossa aula, eu vou me utilizar do auxílio de diagramas para tentar te explicar. Imagina que a gente tenha dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Perceba aqui na nossa imagem que o conjunto A ele é composto por dois valores aqui, né? O x1 e o x2. Enquanto o elemento B ele é composto por três valores, três números. Para ficar até fácil a compreensão aqui, você poderia substituir por dois números diferentes em A e três números diferentes em B. O que é importante perceber é que a função vai ser injetora sempre que todos os números de A tiverem um correspondente em B. Só que aí existe a possibilidade, perceba, de sobrar elementos em B. Mas em A, observe que todos os elementos de A possuem um correspondente em B, mas aí você percebe que sobram correspondentes em B, né? Sobram números em B que não são flechados. Outro tipo de função, como você pode perceber, é a função sobrejetora. A função sobrejetora agora é aquela que também vai ter todos os elementos de A com um correspondente em B, mas perceba que aqui se repete, né? Então, x1 e x2 possuem o mesmo correspondente, que é y1. Então, uma função sobrejetora, numa função sobrejetora, todos os elementos de A têm que flechar um elemento em B e ele pode ser o mesmo elemento, né? Eles podem ser o mesmo elemento no caso de y1. E aí o terceiro caso é a bijetora. A bijetora é a função onde todos os elementos de um conjunto flecham todos os elementos do outro conjunto. Mas aqui você pode perceber que não sobram e nem faltam. Aqui tem exatamente a mesma proporção. E aí, nesse raciocínio, a gente vai entender o quê? Que apenas a bijetora assume função inversa. Então, tanto a injetora quanto a sobrejetora são funções que não admitem a aplicação de função inversa. Somente em funções bijetoras a gente vai conseguir fazer a aplicação desse conteúdo que será abordado daqui em diante. Que vai ser, então, como encontrar, né, dado uma função qualquer, como calcular a sua inversa. Então, como eu comentei, né, você vai precisar se atentar sempre a esse primeiro ponto antes de calcular se uma função a inversa de uma função. Você sempre vai ter que se atentar a que tipo de função é essa. Eu me deparei com uma função injetora, com uma função sobrejetora, com uma função bijetora. Se for a função bijetora, saiba que você consegue aplicar a função inversa. No caso das outras duas, não. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente calcular a inversa. Então, imagina que a gente tem uma função f de x igual a 3x menos 2, mais uma vez, né? Pensando no conhecimento que a gente vem adquirindo. F de x é uma função do primeiro grau, aqui ele pede para determinar f elevado a menos 1 de x. O
que é f a menos 1 de x, né? Esse vai ser a representação, essa vai ser a representação da função inversa, que é elevar a função a esse menos 1. Então, se fosse no caso de g, seria g a menos 1 de x. Então, fique ciente que essa representação é a representação da função inversa. Vamos aqui para o nosso caderno e juntos construir a inversa dessa função, e aí eu vou te dar as dicas que são correspondentes a esse tópico para você não errar nenhum exercício. Bora lá. Bom, pessoal, então mais uma folha aqui do nosso caderno. A ideia aqui é trabalhar com uma função pré-determinada, então o exercício já diz que a função f de x é igual a 3x menos 2. E aí o que essa função, o que esse exercício nos propõe, né, é calcular a função inversa que a gente viu que ela é representada como f a menos 1 de x. E esse será a nossa tarefa aqui, né? Então, como eu até evitei deixar representado no slide, eu preferi trazer aqui para a folha para vocês já verem na prática como é a aplicação desse conteúdo. Aqui, a nossa ideia vai ser sempre trocar, né? Perceba que ao longo dos exercícios, a gente sempre vai recaindo uma substituição. E aqui não tem diferença, por isso que esses tópicos andam de mãos dadas, né? Perceba que a nossa aula hoje é composta por eles. Porque a gente sempre vai recair numa substituição. E aqui a ideia é pensar qual substituição que eu vou ter que fazer. Para eu encontrar a função inversa, por exemplo, de f de x aqui, o que eu quero que você faça é sempre trocar. Então eu até vou destacar aqui, ó, trocar. O que pelo que, Pedro? Você vai trocar f de x por x. E você vai trocar x por f de menos 1 de x. Perceba aqui que se tivesse escrito y, seria a mesma coisa, né, que f de x. Então você sabe que y é igual a f de x. Onde tiver essa representação, você terá que trocar para x. E onde tiver escrito x, você vai trocar por f a menos 1. Então, observando aqui na nossa expressão, você percebe o quê? Que f de x está desse lado, ou seja, eu vou até reescrevê-la aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 2. A nossa tarefa vai ser, onde tiver f de x ou y, trocar por x. Então aqui vai ser x igual. E aí, 3 vezes apareceu x, eu troco por f a menos 1. F menos 1 de x menos 2. Isso por quê? Porque agora nós já temos os termos que teriam que aparecer aqui, né? Que seria o f a menos 1 de x. Agora basta isolá-lo nessa equação. Então, só passar o 2 para o outro lado somando e o 3 dividindo, nós encontramos a famigerada função inversa. Lembrando que essa função f de x 3x menos 2 é uma função bijetora. Se ela não fosse bijetora, nós não conseguiríamos calcular esta inversa. Então vamos lá. Basta isolar o f a menos 1 de x, como eu tinha comentado. Isso vai ficar x. Daqui está menos, passa para o outro lado mais. Então x mais 2 dividido pelo 3 que multiplica aqui, né? Então, dividiu por 3. E aqui, então, nós calculamos a inversa da função f de x igual a 3x menos 2. Então, o que está aqui destacado no pontinho vermelho é a função inversa. Perceba que, mais uma vez, como eu comentei, nós vamos trabalhar com substituições. Bom, pessoal, vamos retomar aqui. E aí, como você percebeu, né, recaímos sempre em alguns termos que vão se repetindo nas aulas, né? E eu espero que você consiga captar, né, esses termos que mais se repetem. No caso aqui,
vem recaindo bastante a parte de substituição, né? Você percebe que tanto na função composta a gente substituiu uma função no lugar do x, e agora a gente está tentando trazer essa analogia de raciocínio para também a parte de função inversa. Então aqui a primeira parte da nossa aula foi a definição, né? Como construir algebricamente, como encontrar algebricamente uma função inversa. E aí agora o que vai faltar para a gente já abordar essa outra parte que faltaria seria a representação gráfica de uma função inversa. Então, aqui mais um exemplo, né? Perceba que não por acaso eu já trouxe a função que a gente conhece e a sua inversa, que foi o que a gente acabou de calcular. Então, a função f de x é dada pelo 3x menos 2 e a inversa foi justamente o que a gente encontrou juntos. F é menos 1 de x é x mais 2 sobre 3. E aqui o exercício propõe para a gente esboçar o gráfico e eu vou te mostrar a importância desse gráfico de algumas compreensões. Bora lá para o nosso caderno fazer esse exercício. Bom, pessoal, eu vou até trocar de folha para resolver esse exercício. Perceba que agora nós vamos abordar a segunda parte de representação, né, que é a parte gráfica, uma parte muito importante para a sua compreensão e até mesmo para visualização nos exercícios. O que esse exercício pedia para a gente, então, como eu vou até aproveitar as funções, eu vou até usar a mesma folha. Vamos economizar, né? O mundo precisa de consciência. Bom, vamos lá. O exercício pedia para a gente esboçar o gráfico das duas funções. Quais funções? Essas duas que eu vou destacar aqui. F de x, que foi a proposta pelo exercício anterior, que era 3x menos 2. E a função inversa, que foi o que a gente calculou, de f de x, que era igual a x mais 2 sobre 3. Então essas são as duas funções e o nosso trabalho agora vai ser esboçar o gráfico das duas. Para algumas observações que são extremamente pertinentes aqui para a nossa aula. Então, perceba que basta construir os eixos cartesianos, né, x e y. Se você não sabe construir um esboço de um gráfico de uma função, acompanha junto comigo aqui que a gente vai fazer isso junto. Então, nós temos duas funções, ou seja, nós teremos dois gráficos com cores diferentes. Eu vou já até separar aqui duas cores que a gente ainda não usou, que são o verde e o laranja. Então, uma função vai ser a função verde, que eu vou colocar como a função f de x, e a função laranja vai ser a função inversa. Vamos fazer assim. Existem diversas maneiras de você construir um esboço de um gráfico. A maneira mais simples, a maneira que eu te aconselho, é chutando pontos para que a gente encontre, através da função, o seu correspondente. Então, para as duas funções, nós vamos ter que chutar valores, né? Então, chutar valores de x para encontrar o seu correspondente em y, e aí o mesmo raciocínio para outra. Lembrando agora já de alguns postulados, né? No caso o postulado de Euclides, que dois pontos definem uma reta. Então, para a gente traçar esses dois gráficos que, pasme você, são dois gráficos de primeiro grau, basta que a gente encontre dois pontos para traçar a famosa reta, que é a representação gráfica de uma função de primeiro grau. Então, vamos lá. F de x é 3x menos 2. Vamos chutar alguns pontos aqui para a gente encontrar o seu correspondente, né? Então, vamos lá. Imagine que para f de x, para x igual a 0, então vamos chutar dois pontos, né? 0 e 1. Pontos bem simples. Então aqui no primeiro caso a gente vai substituir por 0. 3 vezes 0 dá 0 menos 2. Então vai nos dar esse primeiro par ordenado 0 menos 2. E aí depois, aplicando o ponto 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá 1. Então aí nós temos o segundo par ordenado 1 e 1. Perceba agora que não será que será proposital esses pontos. Então eu vou pegar os pontos de y que deram aqui e vou aplicar como se fosse em x. Então aqui eu vou aplicar menos 2 e 1.
Perceba que agora na função inversa nós teremos que aplicar esses pontos para encontrar o par ordenado. Então, aplicando x menos 2 na função inversa, nós vamos ter menos 2 mais 2, isso é 0, sobre 3. 0 sobre 3, isso não existe, né? É 0. Então, perceba o quê? Que agora, não, isso daqui foi de propósito, exatamente. Você sempre vai ter esse espelhamento, né? Então, aqui é 0 menos 2, do outro lado, propositalmente, eu coloquei o menos 2 porque eu já sabia que ia aparecer o 0. E aqui, ó, você vê que tem esse par ordenado 1, 1. Se você substituir 1 na função inversa, 1 mais 2 dá 3, 3 sobre 3 dá 1. Então perceba o quê? Que foi espelhado os pares ordenados. Agora vamos observar graficamente como ficaria isso, né? Então, começando pela função f de x, então essa daqui é f de x, e aí essa daqui é a f menos 1 de x. Então vamos lá, f de x foi dada pelos pontos 0, menos 2, a gente já sabia porque era o termo independente, você já sabe que é nele que a gente intercepta o eixo y, então vamos lá, para ficar bonitinho, aqui isso é um ponto, então menos 2 e 0, e a gente depois tem o par ordenado 1 e 1, né? Então é aqui, aqui, esse ponto daqui, então 1 e 1. Então a nossa reta f de x, o nosso gráfico, né, é esse daqui, para f de x. Agora vamos fazer essa mesma construção, só que para f menos 1 de x, né, a função inversa. Perceba o quê? Que agora nós temos no outro, o ponto interceptando aqui em x igual a menos 2, né, perceba que isso daqui menos 2 é uma raiz da função inversa, então isso daqui é um ponto, menos 2, e aí tem a coincidência, né, do 1, 1, que é justamente o ponto que nós já tínhamos marcado ali. Então, essa daqui é a reta que caracteriza a função inversa de f de x. Perceba o quê? Que aqui a função inversa, graficamente, ela tem uma visualização bastante clássica, que é como se a gente traçasse um espelho na bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, né? Se você não entendeu o que eu disse, é como se a gente passasse aqui uma reta que divide exatamente em partes iguais o primeiro e o terceiro quadrante, é como se a gente tivesse um espelho, né? É a reflexão, né? Se você observar, isso daqui graficamente tem essa particularidade. Então vamos retomar para o nosso slide. Então vocês puderam perceber que além da definição algébrica, a gente também viu a representação gráfica. E vamos fazer só mais um intervalinho e na sequência a gente resolve o último exercício que nós falaremos hoje na aula, que será de função inversa. Até já!